Olá pessoal, vamos ao exemplo 3. Uma pequena esfera de massa m igual a 10 elevado a menos 3 kg, eletrizada com carga Q igual a 1 microcoulomb, fica em equilíbrio quando abandonada em um ponto A acima do solo. Indique a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico do ponto A, dado gravidade igual a 10 metros por segundo. Então vamos lá, turma. O que é que nós temos? Uma pequena esfera que é abandonada próxima ao solo e essa esfera não atinge o solo, ela fica em equilíbrio acima do solo, num ponto que a questão chama de ponto A. Então, qualquer corpo que fica próximo ao solo está sujeito à ação da gravidade e da força peso, que atrai os objetos em direção ao solo. Então, nossa esfera ela não cai em direção ao solo, ela fica em equilíbrio. Então, para que isso aconteça, é necessário que haja uma força que se contraponha à força peso. E essa força é a força elétrica. Certo? Então, para que esse equilíbrio, resumindo essa informação que a gente passou, resumindo, para que haja o equilíbrio, a força elétrica e o peso devem ter a mesma intensidade, ou seja, a gente não pode ter uma intensidade maior na força nem no peso, porque se a força tiver intensidade maior, a esfera sobe. Se o peso tiver intensidade maior, o objeto cai. Então, para haver equilíbrio, a força e o peso têm que ter a mesma intensidade. Tem que ter também a mesma direção. A gente está vendo aqui que a direção é vertical. E tem que ter sentidos opostos. Uma brincadeira parecida com aquela do cabo de guerra, onde um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Então, essas três condições têm que se verificar. Tá bom? A intensidade tem que ser igual, a direção tem que ser a mesma e o sentido tem que ser sentidos opostos. Então, vamos lá. Vamos resumir. No equilíbrio, como a gente falou, a gente precisa ter força igual peso. A força sabemos que é determinada pelo produto da carga vezes o campo elétrico. Essa carga é a carga de prova que é fornecida, não é aquela carga que gera o campo elétrico. Tá? Existe uma forma para trabalhar com aquela carga que gera o campo, mas a gente vai ver em outro momento. Tá? Sabemos também que o peso é igual à massa vezes a gravidade. Então, como a força tem que ser igual ao peso, a gente substitui a força Q vezes E, e essa força tem que ser igual ao peso, que é mvg. Então está aqui, ó, Q vezes E igual a mvg. Substituindo os valores que a questão fornece, a carga é de 1 microcoulomb. Você sabe que microcoulomb, isso quer dizer 10 a menos 6 coulomb. Então, 1 vezes 10 a menos 6 coulomb, vezes E, igual a massa da nossa pequena esfera, 10 a menos 3, vezes a gravidade, que é 10. Então, teremos o campo elétrico igual a... O que vai acontecer aqui, pessoal? A gente vai ter 10 a menos 3 vezes 10 elevado a 1. Então, multiplicação de bases iguais. Você vai repetir a base e vai somar os expoentes. Menos 3 com mais 1 dá menos 2. Então, fica 10 elevado a menos 2. Dividido por... Você pode passar 1 vezes 10 a menos 6 já para o segundo membro, para dividir, certo? Esse número que vai sobrar, o 10 a menos 2. Então, a gente sabe que não precisa colocar o 1 na frente do 10, já que 1 vezes 10 a menos 6 é o próprio 10 a menos 6. Então, basta escrever apenas 10 a menos 6. Então, você chega numa divisão de potências, pessoal. O que é que faz na divisão de potência? Você repete a base e subtrai os dois expoentes. Ou, você não pode fazer assim. O 10 a menos 6 passa para a parte de cima da fração e o sinal dele, que é negativo, fica positivo. Esse passar o 10 a menos 6 para o numerador da fração é uma propriedade chamada inverso. Tá? Então, o campo elétrico E vai ser igual a 10 a menos 2 vezes 10 elevado a... Agora, atenção, tá? Menos 6 vira mais 6. Ou seja, quando você muda um termo na fração, certo? Você troca a posição que ele está, numerador ou denominador, tanto faz se ele vai para o numerador ou ele desce para o denominador, o sinal do expoente tem que ser trocado. Ele fica inverso, tá? Então, agora tem uma multiplicação de bases iguais. Basta você repetir a base e somar os expoentes. 6 menos 2 é igual a 4.
Então, o campo elétrico é igual a 10 a quarta Newton por Coulomb. Então, vamos organizar as informações. Ele não quer só a intensidade, que é o que a gente acabou de encontrar. Ele quer também a direção e quer o sentido do campo elétrico. Então, vamos lá. Com relação à intensidade, 10 a quarta Newton por Coulomb. Agora, com relação à direção. A direção nós já vimos que é vertical. Tá? A direção vertical. E o sentido? Bom, o sentido vai ser o mesmo da força, para cima. Então, por que o sentido vai ser o mesmo da força, vai ser para cima? Então, muita atenção agora, tá? Você tem duas situações. Ou a carga que gera o campo está na parte de baixo, próximo ao solo, ou ela está na parte de cima. Tá certo? São duas situações para ver o equilíbrio eletrostático. Ou essa carga está embaixo ou ela está acima. Então, o que acontece? Se ela estiver aqui embaixo, essa carga só pode ser positiva. Por que positiva? Porque se ela for negativa, haverá atração. E essa esfera não vai ficar em equilíbrio, sem subir e sem descer. Se for negativa, pela atração, ela vai descer. Certo? Até porque o peso, no caso dela ser negativa, o peso e a força vão ter o mesmo sentido, além da mesma direção. Tá bom? Então, essa carga aqui, se ela estiver embaixo, se essa carga que está gerando o campo estiver embaixo, ela tem que ser positiva, para haver repulsão e a força apontar nessa direção e nesse sentido. Tá bom? O que acontece? Observe as linhas de força do campo elétrico da carga que é positiva. O campo é de afastamento. Então, as linhas de força, quando passarem pela esfera, vão apontar nessa direção e nesse sentido, que é o mesmo da força. Tá? Isso para a carga está na parte de baixo. Se a carga estiver na parte de cima, ela tem que ser negativa. Por quê? É o mesmo princípio da carga positiva aqui embaixo. Se essa carga for positiva, haverá repulsão entre a carga geradora do campo e a esfera. Então, novamente o peso e a força vão ter a mesma direção, o mesmo sentido. E essa esfera não vai permanecer em equilíbrio, ela vai cair em direção ao solo. Então, para o equilíbrio se verificar, é necessário que essa carga seja negativa. Observe mais uma vez as linhas de força do campo da carga negativa. Eles apontam na direção da carga, ou seja, o campo é de aproximação. Então, em ambos os casos, você percebe que nessa esfera, as linhas de força terão o mesmo sentido da força. Certo? E a força também, olha, como aqui é negativa e aqui é positiva, né? A carga é positiva, a esfera na verdade, né? A carga da esfera é positiva, então haverá também uma atração, olha, o que corresponde aqui com o sentido da força. Beleza? Tenha muito cuidado com isso, viu, gente? Muito cuidado com essa interpretação do sentido da força e do sentido também do campo elétrico.